pessoal, eu sou a Lau Simões, tecnóloga em marketing digital, e se você trabalha na internet, sabe como é importante preservar os direitos autorais das suas obras e dos seus conteúdos. Por isso, hoje eu vim falar de copywriting e como a gente deve trabalhar na internet sem infringir direitos autorais, quais são as punições para isso, né? E como a gente vai andar na linha aí para a gente não sofrer nenhuma desavença na internet ou ter problemas mais graves como processos, tá? Então, se você quer aprender mais sobre isso, fique até o final desse vídeo, porque tem muito conteúdo bom vindo aí. O que são direitos autorais, né? Onde se aplica o copyright? Gente, direitos autorais é uma lei, né, brasileira, 9.610/98, foi criada em 1998, já faz muito tempo, né? Naquela época era devido a poemas, músicas, obras artísticas, livros, etc. Hoje em dia, o copywriting segue muito essa linha, né, da primeira lei criada sobre direitos autorais, que é sobre a pessoa ter o direito intelectual, o direito moral, né? Ela tem algum registro, ela tem propriedade de ser dona, autor de alguma obra, de algum conteúdo, né? Muitas vezes envolvido com audiovisual, com as imagens, com fotografias, livros, artigos, como eu disse, né? Então, todas essas obras, normalmente, elas têm um autor, né? Elas não são domínio público, que é o oposto, né, de obras que possuem direito autoral. O domínio público é que qualquer um pode utilizar e reutilizar como quiser. Mas quando ela tem direitos autorais e tem um dono, ela não pode ser usada sem permissão, né, do autor, ou até mesmo tem alguns casos que tem obras que você pode usar, mas tem algumas restrições, né? Então depende de cada caso. Então por isso a gente precisa entender melhor como é uma lei, né? Você pode ser processado dependendo do que você usou, né? Do autor, né? Você pode ser até processado por causa de um uso indevido de uma obra que possuía direito autoral. E não é muito difícil checar se as obras têm direito autoral ou não. Por isso eu vou ensinar vocês mais sobre isso agora. Como identificar um conteúdo protegido por direitos autorais? Gente, a maioria dos conteúdos, né, seja imagens, fotografias, obras, elas possuem aquele registro, uma marca registrada para identificar que ela tem um direito autoral. Seja aquele Czinho na marca que tem, aquele TM pequenininho, né, sabe, bem do lado do nome, você vê isso em nome de grandes marcas, né, principalmente quer dizer que aquilo ali é uma marca protegida por direito autoral. Você vai ver esses símbolos. Além disso, você tem que verificar na internet o tipo de licenças, né, que aqueles conteúdos têm para serem usados e publicados. Normalmente quando você entra em um site, que seja banco de imagens ou alguma coisa, banco de conteúdo, ele vai ter lá as diretrizes, né, as políticas do site dizendo como você pode usar o conteúdo, o que você tem que fazer para usar o conteúdo e tudo mais. Além de que ele pode ter um Creative Commons também, né, que é uma licença mais flexível do uso do conteúdo. Então você tem que ler aquilo ali que ele está dizendo. Às vezes você pode usar, por exemplo, um áudio, né? Você achou um banco de áudio, ele fala, você pode usar esse áudio, mas você precisa dar os devidos direitos autorais ao autor. Então você vai ler o que tem que ser feito para você dar os direitos autorais. Eu já fiz alguns vídeos aqui que tinha essa questão, né? Se não me engano, acho que era o vídeo da CCXP que eu usei outra música, né? Que não era do banco de áudios do YouTube, que você pode usar free. Então, eu usei outra música e nela você tem que dar os direitos autorais na descrição. Então, eu vou lá, copio e colo na descrição do meu vídeo aquela licença. Então, são exemplos assim, que também tem licenças flexíveis. Mas, claro, você tem que certificar que é aquilo mesmo, lendo os termos do próprio site, tá? Então, não é muito difícil você encontrar as licenças, entender aquele conteúdo, se ele é protegido ou não. No próprio Google, se você costuma usar imagens do Google, que é muito arriscado, né? Quase 90% você vai estar quebrando as regras dos direitos autorais se você pegar fotos direto do Google. Por isso a gente usa bancos de imagens para fazer conteúdos. Você também pode filtrar, né, pelo próprio Google, pela própria ferramenta do Google lá. Imagens em ferramentas você pode filtrar o que tem ou não, né, direitos autorais. Você pode usar de forma livre. Só que daí, né, a sua pesquisa vai ficar bem limitada, porque o conteúdo que é free, né, de uso livre,
é muito pequeno e às vezes não tem o que você procura, por isso os bancos de imagens, né, ou você comprar um banco de imagens é muito mais recomendado quando você tem um conteúdo muito específico. Então assim a gente pode identificar, dê um Google, pesquisa no Google Imagens, pesquisa na internet, você precisa achar alguma coisa antes que se certifique você que você pode usar aquela obra sem problema nenhum. A gente não pode simplesmente usar tudo que tem na internet de forma irresponsável, porque a gente se coloca numa vulnerabilidade muito grande. Como eu vou evitar, né, infringir os direitos autorais? Como eu disse, primeiro você tem que identificar se um conteúdo possui ou não direitos autorais, se ele é de uso livre, se não é. Tenho que depois verificar se ele for flexível, como eu dou os direitos autorais, né? Se eu estou usando numa foto, por exemplo, no Instagram, como que eu vou definir ou dizer que aquela foto pertence a um terceiro, né? Sem infringir os direitos autorais dele. Às vezes com uma citação na descrição, às vezes marcando a pessoa. Pode ser isso, né? Por isso que em fotografias a gente toma muito cuidado, porque a maioria das fotografias elas têm direitos autorais do próprio fotógrafo. Então, às vezes, precisa entrar em contato com ele, pedir os direitos autorais, certificar de ter, né, essas provas que você pediu autorização também, caso aconteça alguma coisa. Eu, por exemplo, já trabalhei numa empresa que a gente trabalhava com muitas fotos, precisava de bancos de imagens, algumas imagens não tinha disponível, né, nesses bancos, a gente precisava falar diretamente com os fotógrafos, pedir autorização, ou às vezes comprar um book com eles. E tudo isso tinha que ser bem catalogado, bem fechadinho, né? Pra gente não ter riscos de prejudicar a empresa com o uso indevido. Porque mesmo ele autorizando, se você não tiver essas provas lá na frente, se acontecer alguma coisa, né? Não adianta de nada. Às vezes você pode ligar pra pessoa e falar, posso usar? Pode. Mas aí é uma ligação, ninguém mais tem essa gravação, essa ligação. E aí futuramente o fotógrafo pode dizer, não, eu não autorizei. Claro que isso vai de caráter de cada um, mas a gente tem que sempre se cuidar primeiro, antes de ficar só confiando em terceiros, né, gente? Então a gente nunca teve esse problema do tipo, mas a gente sempre se certificava de ser bem cuidadoso quando a gente ia trabalhar com esses tipos de fotos. Então vocês têm que ser bem cuidadosos quando vai produzir conteúdo. Se você já usa bancos de áudio, bancos de vídeos, bancos de imagens pagos, aí já tá mais tranquilo, não tem problema, né? Porque como eu digo, tem o free? Tem, mas ele é bem limitado. Assim como as imagens do próprio Google, que também são sem usos, né, de direitos autorais, sem autores, e você não precisa de licença para usar, né? Então, se você quer produzir bastante conteúdo, você vai acabar ter que ir arcando com um pouquinho mais de custo para você ter acesso a esses bancos de imagem e também não ter problemas, né, com os direitos autorais. Ferramentas úteis para você não cair no copywriting. Primeira, Google Imagens, como eu citei, é fácil de procurar, ele vai encontrar se tem outras na internet, de onde vai vir a fonte. Segundo, Tenite, também pode te ajudar bastante a identificar essas pesquisas, conteúdos. E terceiro, Pixie, né? Então, essas três ferramentas te ajudam bastante com pesquisa, né? Já com conteúdo de texto, tem o Copyscape, que pode te ajudar bastante a identificar conteúdos plagiados. E tem outros sites também que identificam com muita facilidade se um conteúdo é plagiado ou não. Atualmente também estou usando sites que conseguem identificar conteúdos feitos por IA, né? AI, né? Então a gente também pode usar essas ferramentas para nos auxiliar, para nos ajudar a eliminar o copywriting. Já para identificar registros de direitos autorais, você pode procurar o Safe Creative ou o Escritório de Direitos Autorais, que são dois sites que vai te ajudar bastante também a achar licenciaturas de alguns negócios, de algumas coisas mais específicas aí na internet. Para finalizar, pessoal, para você identificar licenciamento de conteúdo, pode usar a anteriormente citada Creative Commons para você identificar licenças, né, conteúdos com direitos autorais, ou também a Copyright Clearance Center, que também é uma ótima ferramenta para esse tipo de recurso. Beleza, gente? Mais incrível do que essas ferramentas vai ser o like que você vai deixar neste vídeo para ajudar o canal, porque você gostou bastante desse conteúdo. Conclusão. Gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que tenham entendido mais sobre copywriting, perigo dos direitos autorais, né? O que acontece se você infringir os direitos autorais?
desde processos, desde conteúdo removido, né? Desde silenciar o seu vídeo, prejudicar o seu vídeo, diminuir seu alcance, zoar sua conta. Tem várias consequências, né, gente? Se a gente começa a infringir os direitos autorais de terceiros na internet, por isso a gente tem que tomar um cuidado extra, tá? Além disso, se você quiser usar conteúdos na internet, por exemplo, TikTok, YouTube, tem algumas ferramentas que as próprias plataformas dão, né? Pra você fazer recorte, pra você pegar um trecho, né? Então eles liberam ali, aqui, como eu disse, tem alguns que têm licenças flexíveis, então você pode usar algumas coisas, ou pode usar o banco de áudio da própria plataforma para criar um vídeo e coisas semelhantes. Então, tem formas da gente fazer conteúdos muito bons sem infringir de nenhum direito autoral e conseguir uma bela dor de cabeça. Beleza, gente? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se tem alguma sugestão, deixa aquele comentário. Compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. Se não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo porque vem muito conteúdo bom para vocês. Beleza? Fui!